Meus caros amigos e amigas devotos de Fátima, a todos salve Maria. Quem vos fala é Márcio Coutinho, voluntário da Associação Devotos de Fátima. Hoje nosso vídeo, nossa conversa, será sobre uma pergunta que muitos católicos podem estar fazendo e não sabem bem a resposta. A mensagem de Fátima, a Igreja Católica reconhece sua veracidade? Hoje trataremos sobre esse assunto. Primeiramente, a mensagem de Fátima foi reconhecida, mas conhecemos como ela foi reconhecida, quais são os detalhes, os fatos. Então hoje, para nós refortalecer nossa fé, porque o devoto também tem que conhecer a doutrina católica, tem que se professar. Você não pode amar algo que não conheça. Então um dos objetivos também do apostolado, de Nossa Senhora de Fátima, do devoto de Fátima, é também divulgar a doutrina católica a respeito também da mensagem de Fátima. E todas as graças terão que receber ao longo de conhecer a mensagem. Então, todos se lembram, Nossa Senhora apareceu em 1917 aos 3 pastorinhos, na Cova da Iria. E a partir de lá, Nossa Senhora queria usar daquelas 3 crianças que ela deixasse para a humanidade uma grande advertência, uma grande mensagem, um grande alerta. Um dos grandes alertas falou que se o homem não se convertesse, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Isso também vai estar um pouco no contexto que eu vou falar hoje. Mas a mensagem daquelas 3 crianças, em volta de várias profecias que se realizaram ao longo do tempo e hoje se torna muito atual, porque muitas vão se realizar, já que muitas se realizaram já, e é se perguntar por que a igreja deu a sua voz, o seu veredito, e aquela mensagem é a mensagem que vai de acordo com a doutrina católica, com a fé e a moral. Então eu queria tratar aqui uma pequena cronologia dos fatos para nós acompanharmos, para até pelo menos explicar por que a mensagem de Fátima é importante. Muitos são devotos de Nossa Senhora, mas sabe por quê? Isso vai enriquecer muito mais a nossa devoção a Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora apareceu em 1917, mas em maio de 1922, o bispo de Leiria, a cidade que Nossa Senhora apareceu, era uma freguesia de Fátima chamada Aljustrel. E Fátima, a cidade mais importante que tinha o episcopado, era em Leiria. Por isso que o bispo de Leiria era responsável por todas as paróquias daquela região, inclusive de Fátima. O bispo de Leiria, que era Dom José Alves Correia da Silva, ele em 22 criou uma comissão canônica para investigar a autenticidade das aparições. Então aí que começa o processo de ver se a mensagem de Fátima ela realmente merece ser aprovada, ser reconhecida entre as aparições privadas ou particulares. Em novembro de 1926, logo 4 anos depois, o núncio apostólico em Portugal visitou pela primeira vez o santuário. Então já se começava a ter uma movimentação de fiéis ao local. Isso é um sinal muito bom, que vai mostrando que existe começa a difundir ou aumentar a devoção a Nossa Senhora. Isso é um fator que a graça de Deus está agindo. E em 1926, a Sagrada Congregação para os Ritos concedeu a Fátima o privilégio de celebrar a missa votiva em honra de Nossa Senhora do Rosário. As missas votivas são missas a memórias de devoções populares, são pelo menos 16, a do Sagrado São Jesus, a Santa Cruz, a São Pedro, São Paulo, a todos os santos, que são uma liturgia para que naquela nação tenha uma devoção própria na igreja, que faça uma memória àquele santo. E aí tem muitas vezes os trajes litúrgico, branco, qual cor que corresponde a isso. Mas ela é votiva, então é realmente festiva. Pio XI presenteou em janeiro de 1929 os alunos do Colégio Português em Roma com a estampa de Nossa Senhora de Fátima. Olha que interessante. A devoção de Nossa Senhora já vai penetrando nos meios católicos, da devoção de Nossa Senhora de Fátima, por causa da sua importância da mensagem, que vai entrando em todas as camadas dos devotos, E o Papa, como vigário de Cristo na Terra, ele começa a impulsionar. Aí o apostolado, que é a autoridade eclesiástica,
deve fazer e divulgar a mensagem. Tem muito mais influência, mas ainda vindo do Papa. Então, essa devoção, provavelmente ela começou a oficializar, a igreja reconhecê-la, quando foi, de fato, o bispo de Leiria, Dom José Correia da Silva, em 13 de outubro de 1930, ele reconhece as aparições como dignas de crédito. Eu vou até ler aqui a própria declaração que ele foi feito, é muito interessante. Ele fala aqui, para vocês terem ideia, o processo canônico demorou 8 anos para se fechar, então 8 anos quando começou. Então aqui, o processo canônico que se prolongou por 8 anos, durante os quais a irmã Lúcia foi interrogada várias vezes, né? É uma coisa, a igreja é muito cautelosa. Ela vai vendo, vai estudando, o bispo local faz o processo para ver se é realmente uma aparição, tem uma mensagem. Então é muito, não é devagar, é muito cauteloso. O bispo de Leiria, Dom José Alves de Correia de Silva, como tinha dito, em carta pastoral no dia 3 de outubro de 1930, assim se expressa, as palavras que foram ditas. Em virtude das considerações expostas e outras que omitimos por brevidade, invocando humildemente o Divino Espírito Santo e confiando na proteção de Maria Santíssima, depois de ouvirmos os reverentíssimos consultores dessa nossa diocese, havemos por bem declarar, Primeiro, declarar como digna de crédito as visões das crianças na Cova da Iria, freguesia de Fátima, dessa diocese no dia 13 de maio a outubro, porque nós só apareceu 3 de maio, a todos os dias 13, só na segunda, a quarta aparição, a quinta aparição foi dia 15, até 13 de outubro, um total de 6 aparições. E na primeira aparição ela disse, viriam a 7ª vez. É uma das profecias. Segundo, permitir oficialmente o culto de Nossa Senhora de Fátima. Isso aqui já é quando a autoridade eclesiástica já faz uma propaganda que aquela devoção ela já está de acordo com a doutrina católica. Então ele já propaga aquela devoção, Então, a partir dessa declaração que o bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, faz, ali já começa a igreja a mostrar que a mensagem de Fátima ela é digna de ser seguida, de ser que está de acordo com a doutrina, a fé e a moral católica. Mas é interessante um dado, um fato cronológico, que ocorreu um ano antes, que foi 13 de outubro de 1930, no dia 13 de 6 de 1929, quase um ano atrás, a irmã Lúcia estava num convento na Espanha, em Tui, se é assim que se expressa. Nossa Senhora vem pedir a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração. Quando ela escreve essa carta, e ela pede, mandou para o Papa, o bispo de Leiria teve conhecimento, e ali ocorre um pedido que Nossa Senhora queria que o Papa, junto com todos os bispos do mundo, fizesse a consagração da Rússia e ao seu Imaculado Coração, para evitar, que nós já tínhamos dito nas aparições, se a Rússia não se converter, ela espalharia seus erros. Isso foi uma graça especial que, um ano depois, o bispo de Leiria já declara, fazendo que aquela devoção já pode ser venerada pelos fiéis católicos. Esse é um dado interessante. Então, mas ela também tomou um certo impulso, uma certa curiosidade dos católicos, tomou conhecimento, quando a irmã Lúcia começa a fazer seus manuscritos, suas memórias. E é interessante, um dado interessante, que um dos videntes de Fátima, Jacinta, que hoje é Santa Jacinta Matos, e seu irmão São Francisco Matos, o bispo de Leiria pediu para fazer exumação dos corpos. E quando abre o caixão de Jacinta, vê que sua face está incorrupta. Isso foi em 1935, logo depois de 5 anos dessa declaração que ele tinha dado liberdade ao culto a Nossa Senhora de Fátima, a devoção. E aí ele viu, tirou uma foto, mandou para a irmã Lúcia, que estava no convento na Espanha, e ela começa a falar, essa realmente, as virtudes da minha prima são enormes. E aí o bispo pede que ela faça
uma memória da vida de Jacinta e começa a fazer as memórias. São 4, 5 memórias que a irmã Lúcia faz, que vem com dados novos, que vem completar ou esclarecer aquelas primeiras partes, as partes que foi revelada a primeira e a segunda, que tinham algumas coisas não tão claras para quem lê a primeira vez, ficou muito mais claro com essas memórias da irmã Lúcia. Então aqui, a publicação das memórias da irmã Lúcia, escrita em 1935 e 1941, conferiu novo impulso à divulgação da mensagem de Fátima. E aí o santuário começou a crescer, os devotos, né, a imagem peregrina de Fátima, não sei se nessa época foi feita, e começaram as peregrinações no mundo todo a Fátima, né, conhecer e pedir misericórdia de Deus, Nosso Senhor, a Nossa Senhora, e aí isso começou a somar toda uma graça. Mas também isso somou-se, que infelizmente naquela época, imagine hoje, a incredulidade religiosa era muito grande, as pessoas eram muito incrédulas, né? O ateísmo tinha crescido e era um dos problemas. Cabe lembrar que um dos erros do comunismo, que é o da Rússia, a tal ponto, um parênteses aqui, as crianças achavam que Rússia era uma mulher, aí até chegaram a falar, pois que mulher ruim é essa que Nossa Senhora fala tanto mal? Mas não, ela não sabia o que era uma ideologia, era uma doutrina, né, ateia, materialista, que nega a existência de Deus, ou pior ainda, fala que tudo é Deus, é um panteísmo tremendo. E ela fala dos erros. E se os homens não se converterem, viria um castigo que veio a Segunda Guerra Mundial. Quando nesse período ocorre a Segunda Guerra Mundial, as pessoas começam a dar um ouvido. Nossa Senhora já nos tinha advertido, nós não tomamos a devida seriedade. Isso aqui não foi só dos fiéis, não, principalmente das autoridades eclesiásticas, que não fizeram a devida divulgação. Bem, um exemplo que deveria com o bispo aqui de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva. A irmã Lúcia, então, comunica ao Papa, por meio dessas cartas, o pedido de Nossa Senhora, como tinha dito, que ela consagrasse a Rússia ao seu Imaculado Coração. Né? Pio XII, na época era o Papa, consagrou o mundo, mas não especialmente a Rússia. Para ter ideia, teve números, quase todos os papas, 7 ou 8 papas, que teve conhecimento do segredo, a terceira parte do segredo de Fátima, todos quiseram fazer uma consagração. Mas parece que todos tiveram uma dificuldade de se realmente estava de acordo com Nossa Senhora. A própria irmã Lúcia, em 1989, ela falava que as consagrações não foi feita conforme os requisitos que Nossa Senhora queria. Né? Um era para colocar-se que a consagração da Rússia. E aí, para evitar. E no fundo, todo fiel não precisa nem ser conhecedor de teologia, de filosofia, mas Nossa Senhora queria que fizesse uma condenação ao comunismo. Pelo contrário, a condenação do comunismo não foi realmente como deveria. A tal ponto, vemos aqui, infelizmente, no Brasil, a penetração do comunismo no clero foi tremenda. Até para você ter ideia, hoje se fala da esquerda católica, é um absurdo. Como um católico pode ser de esquerda? Mas existe esquerda católica, que é os promotores dessa ideologia, a teologia da libertação. Né? Que flagelo usar o nome de Nosso Senhor para fazer convulsão social. Né? E isso Nossa Senhora tinha advertido. A igreja condenou a teologia da libertação, mas infelizmente eles estão livres, estão em livre curso. Quem não vai lembrar de alguns freis que infelizmente são subversivos, hoje Frei Beto, Frei Leonardo Boff, né? Infelizmente, para terem noção, quem não sabe o que é teologia da libertação, que mentalidade que está por detrás, veja, infelizmente, eu não aconselho, mas quem tem alguma dúvida, é só para pessoas ver realmente quem eles são, veja a declaração, um artigo que o Frei Beto fez sobre o carnaval, tempo atrás, para mostrar que doutrina ele tem, é de Nosso Senhor Jesus Cristo ou antes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ali literalmente era uma declaração não em prol dos 10 mandamentos do decálogo, mas pelos vícios capitais. É impressionante. Como católico é muito doloroso falar, mas infelizmente nós temos que ficar alerta aos falsos profetas. Então, o pontífice mandou um legado dele
a Fátima e foi feita a coroação da imagem em 13 de maio de 1946. Essas que foram todas as iniciativas que os papas fizeram para que a mensagem de Fátima tomasse conhecimento, que os católicos realmente, ao conhecê-las, assimilasse o que Nossa Senhora pedisse e, ante tudo, atendesse, né? E foi a importância. Outro dado, um outro fato histórico, a imagem de Nossa Senhora de Fátima tivera boa acolhida no mundo inteiro. Assim, por toda parte se difundiu a devoção a Nossa Senhora de Fátima. Em 12 de outubro de 1954, Papa Pio XII concedeu à Igreja de Fátima o título honorífico de Basília Menor. Essa são a cronologia de como a Igreja, da sua forma de muito cautelosa, ela vai vendo que aquilo ali realmente é uma mensagem de Deus, vai apoiando, vai estimulando. Então aqui o santuário já tem um título honorífico de Basílica Menor. Então é a igreja dando a chancela, confirmando. Isso é verdadeiro. Depois vamos saber o aspecto teológico do que é revelação pública e privada, que são os termos que realmente a doutrina católica fala do que a mensagem de Fátima foi reconhecida. No dia 13 de maio de 1967, Papa Paulo VI visitou Fátima para comemorar os 50 anos das aparições. João Paulo II visitou o santuário 3 vezes, no dia 3 de maio de 1982, 1991 e 2000. Nesse ano 2000 foi quando ele beatificou os 2 videntes de Fátima, que vieram Beato Francisco de Matos e Beata Jacinta de Matos, né? Já vendo o odor de santidade, o exemplo, né? Um do ponto, convém aqui fazer um parênteses, uma das provas que uma revelação ela se torna, de acordo com a doutrina católica, existe normalmente os videntes, os que vê aquela mensagem, aquela aparição, seja de Nosso Senhor, de Nossa Senhora de Santos ou Anjos, eles têm uma mudança de vida, eles se santificam. É um dos dados que a igreja sempre ensina. Então, vamos agora entrar. Depois o fato de 1931, o episcopado português, interessante, segue a mensagem de Fátima, faz a primeira consagração de Portugal ao seu Imaculado Coração. Quer dizer, a nação portuguesa como um todo, todos, quando a autoridade se pronuncia, sendo ela autoridade, né, um presidente, um rei, ele faz que aquela nação, perante Deus, se consagrou a Deus Nosso Senhor, no caso, consagrou a Nossa Senhora ao seu Imaculado Coração, né? E isso foi depois o mundo todo, né? A imagem peregrina de Fátima começou a peregrinar até em 72, verteu lágrimas. No outro vídeo eu vou contar que é muito interessante para nós vermos a importância. Agora eu vou aumentar sobre um tema aqui, se me permitir aqui, sobre por que, o aspecto mais doutrinário, o que é uma revelação pública e o que é uma revelação privada. Em poucas palavras, isso aqui não é um curso do doutrina católica, catecismo mais profundo, mas que tenham uma visão geral, noções básicas. Isso. Então a igreja ela distingue revelação pública e revelação privada ou particular. Então a revelação pública é a revelação que desde provavelmente Nosso Senhor, dos profetas Nosso Senhor, e termina com até a última morte dos apóstolos, porque ali era a manifestação do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então tudo aquilo já foi dito, Nosso Senhor, a Igreja Católica, o Magistério, diz que nada vai ser acrescentado. O que é ser acrescentado? Acrescentar alguma coisa que é uma coisa nova, né? Então, isso a Igreja ela fecha, que não, nada vem a ser acrescentar. Tudo foi dito, tudo está dito já no Antigo Testamento, não está fechado no Novo Testamento. Isso, realmente, em resumo, é a revelação pública. Então, ela nada vai ser acrescentada a mais. Mas existem as revelações particulares e revelações privadas, que é aí que se encaixa, insere a mensagem de Fátima, a mensagem de Nossa Senhora, porque ela foi uma revelação particular, privada. Essa relação privada não é todas, eu convenho aqui esclarecer, não é que todo mundo vê uma aparição, tem uma manifestação de sobrenatural, que aquilo ali seja encaixada na mensagem particular que a igreja define. Não. Essa mensagem de Fátima, ela foi porque ela foi confirmada pelos estudos, com cautela, sempre a igreja faz, ela é mãe e mestra, e que foi vendo que tudo que na mensagem de Fátima foi dito, primeiro, não foi nada, não é algo de novo, mas é uma explicitação de uma verdade já definida. Aí é a diferença.
né? São coisas que Nossa Senhora pede, reza, tudo está de acordo, é que é bonito. Tudo está de acordo com a moral católica, com a fé e a moral da doutrina católica. Então a mensagem de Fátima, quando a igreja ela reconheceu a mensagem de Fátima, né, pelo seu bispo de Leiria, e depois os papas vêm reconhecer, ela é uma mensagem que todos os católicos, ele não vai pecar se ele não discordar da mensagem de Fátima, mas se ele discorda da mensagem de Fátima naquilo que é a doutrina católica, ele está discordando da doutrina católica, né? É como que, eu dou um exemplo, a igreja pegou toda a mensagem que se veio se revelar, veio se manifestar, como sua, que já era dela. A verdade do Nosso Senhor já estava revelada no Antigo Testamento, já estava revelado na Sagrada Escritura. Tá claro? Então, isso é para nós, realmente o apóstolo de Fátima, devotos de Nossa Senhora, é algo que é muito mais encantador, nos enobrece, porque a divulgar a mensagem de Fátima, nós estamos divulgando de tudo a doutrina de Nosso Senhor, a doutrina da Igreja Católica. Nós estamos fazendo um ato, propagando, mostrando realmente que somos católicos. E fazendo que a doutrina católica, que é a doutrina de Nosso Senhor, seja conhecida. Nós vamos seguir aquele exemplo, aquele mando, intimato que Nosso Senhor deu, né? Vamos falar sério, ide ao mundo pregar o Evangelho a todas as nações, né? Então, essa é o que nos enobrece muito, principalmente o devoto, principalmente o da Associação Devota de Fátima, que antes de tudo nós estamos fazendo aquilo que Nosso Senhor tanto nos pede, difundir a sua verdade, que a verdade ela está contida na Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que se baseia na revelação divina e a tradição católica. Revelação divina são os santos evangelhos. Então, essa noção, esse aspecto, porque a mensagem é reconhecida, até tem uma nota aqui que eu tomei que é interessante. Revelação privada, que é onde a mensagem de Fátima está inserida. A aprovação eclesiástica diz: essencialmente significa que sua mensagem não contém nada contrário à fé e à moral católica. Outra, acrescenta que a revelação privada pode ter um certo caráter profético. E a mensagem de Fátima é extremamente profética. Ela prevê aquilo que Nosso Senhor na Sagrada Escritura fala, o rei de Nosso Senhor nessa terra, e agora ele quer ele como rei e Nossa Senhora como rainha. Nossa Senhora fala das profecias que se realizam, né, do castigo se a humanidade não se converter, os castigos anteriores. Fala da conversão, pede a oração, a mudança de vida, isso é a doutrina católica básica. Pode, além disso, aqui é interessante, introduzir nova ênfase, quer dizer, não é nada de novo, ênfase. Alertar novas formas de piedade ou aprofundar alguma já existente. Por exemplo, o texto. O texto não foi realmente inventado, vamos dizer, a primeira aparição foi em Fátima. Nossa Senhora do Rosário foi no século XII já. Nossa Senhora, como essa devoção estava esmorecendo, perdendo, ela vem, meus filhos, rezem o texto. Aqui é a solução. Vocês querem realmente que essa humanidade mude? Quer realmente que nós sejamos, Nossa Senhora atende nossos pedidos? Atende um pequeno pedido dela, a reza do texto. E aí que é bonito. Nós rezamos o texto não só para si, mas também para com os outros. Aí vejo a importância do texto da vigília que são rezados para todos aqueles que participam propaga a mensagem de Fátima por meio desse apostolado. Então, a mensagem de Fátima ela é reconhecida pela Igreja. Isso nos conforta, isso nos dá uma segurança de dizermos que realmente nós estamos no caminho certo, no caminho que Nossa Senhora nos deu. E isso possa nos motivar de compreender mais, ver todos os detalhes, aparições, que se Nossa Senhora nos ajudar, estaremos trazendo em outros vídeos sobre alguns aspectos dessa grande mensagem que Nossa Senhora nos pede, como a única que vai realmente dar solução à humanidade. Tá? Esse seria o tema, espero que se inscreva, se tiver alguma dúvida, quiser aprofundar sobre um tema, pode entrar no próprio Vaticano, no site do Vaticano, Mensagem de Fátima, e vai pegar um pouco mais detalhes assim do que essa revelação pública, revelação privada, mas para nós termos uma linha geral do que é a importância da mensagem. Não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para se lembrarem
do próximo vídeo. E também, se gostar, ou se não gostar, também deixe os comentários. Não deixe de escrever qual tema gostaria, tá bom? E não se esqueça de colocar suas intenções para missas no primeiro sábado de cada semana, né? No total, todos os sábados do ano são celebradas missas das intenções de vocês, tá bom? Não se esqueça também de rezar por esses daqui. Então, a todos, que Nosso Senhor abençoe todos, a Santíssima Virgem, os santos de Fátima, São Francisco e Santa Jacinta, nos interceda diante de Nossa Senhora e de Nosso Senhor, que dê graça de tudo, ter essa fé, essa confiança na Igreja Católica, que com Nosso Senhor nos deu para ser mãe e mestra da verdade. Então, a todos, a Salve Maria, até o próximo vídeo.